Eu só ouvi o silêncio pesado do outro lado da mesa. Rodrigo não estava me olhando. Ele nunca olhava quando a mãe dele começava. Você tem certeza de que isso é o melhor para a empresa, Rodrigo? A voz de Dona Helena cortou o ar como uma faca afiada. Quer dizer, dar tanta responsabilidade para alguém de fora da família? Eu estava sentada ali, na sala de reuniões que eu havia reformado com o meu próprio dinheiro, na cadeira que eu escolhi, olhando para as paredes que eu mandei pintar quando assumi como diretora de operações há 7 anos. Mas para Dona Helena, eu sempre seria alguém de fora. Rodrigo mexeu nos papéis à sua frente. Mãe, a Juliana é fundamental para... Fundamental? Ela riu. Foi uma risada curta, seca. Querido, você é muito generoso. Mas vamos ser honestos. A empresa é da nossa família. Seu avô construiu isso. Seu pai levou adiante. E você, você tem sido muito gentil em compartilhar os frutos disso. Compartilhar. Como se os últimos 7 anos da minha vida fossem caridade recebida. Eu não disse nada. Apenas sorri levemente e anotei algo no meu caderno. Rodrigo finalmente me olhou, e eu vi aquela expressão que conhecia tão bem. Desconforto, culpa, mas não coragem suficiente para confrontar a própria mãe. Mãe, acho que podemos discutir isso depois, ele murmurou. Claro, filho, claro. Dona Helena se levantou, alisando a saia cara. Juliana, querida, sem ressentimentos, né? É só uma conversa de família. Quando ela saiu, Rodrigo suspirou. Ju, desculpa, você sabe como ela é. Sim, eu sabia exatamente como ela era. Deixa eu te contar como tudo começou. Há 8 anos, a Transportes Ferreira estava à beira da falência. O pai de Rodrigo havia morrido 6 meses antes, deixando uma empresa com dívidas de quase 2 milhões de reais, caminhões velhos, contratos perdidos e uma equipe desmotivada. Rodrigo tinha 28 anos e não fazia ideia de como administrar um negócio. Eu tinha 32. Acabara de sair de uma multinacional onde era gerente de logística. Estava procurando um desafio. Um amigo em comum nos apresentou. Olha, Rodrigo, eu disse na nossa primeira reunião, olhando para os números horríveis. Você tem 2 caminhos. Fechar as portas ou me dar carta branca para virar isso do avesso. Ele estava desesperado. Me deu a carta branca. Nos primeiros 6 meses, eu renegociei todas as dívidas. Vendi os caminhões velhos e fiz leasing de veículos novos. Demiti os improdutivos e contratei gente boa. Reestruturei as rotas. Conquistei 3 clientes grandes que eu conhecia do meu trabalho anterior. Em 1 ano, a empresa estava no azul. Em 2 anos, triplicamos o faturamento. Em 5 anos, éramos a maior transportadora do estado. E em algum momento desses 5 anos, Rodrigo e eu nos tornamos mais do que sócios. Começamos a namorar, discretamente no início, mas depois de 3 anos juntos, todo mundo sabia. Todo mundo, incluindo Dona Helena. Ela nunca me aceitou. Nos primeiros anos eram comentários sutis. Ah, Rodrigo, você viu que a Carolina voltou de Paris? Lembra dela? A filha do Dr. Mendes. Formou em administração em Harvard, imagina só. Ou, filho, na festa da Maria, conheci a sobrinha dela. Advogada, trabalha num escritório grande. Família muito boa. Rodrigo ria, desconversava. Mãe, para com isso. Mas ela nunca parou. Depois que a empresa decolou de verdade, as coisas pioraram. Dona Helena começou a aparecer no escritório com mais frequência. Só vim ver como está meu filho, mas sempre dava um jeito de me encontrar. Juliana, querida, 40 anos já, né? O tempo voa, sorriso doce, veneno escondido. Rodrigo ainda é jovem, tem só 35, tanto tempo pela frente. Ou, você deve estar tão cansada, trabalhando tanto. Não pensa em desacelerar, aproveitar a vida, viajar? Pausa significativa. Sozinha, quero dizer, conhecer o mundo. Eu sempre respondia com educação, sempre sorria, sempre ignorava, porque eu sabia uma coisa que Dona Helena não sabia. Eu tinha 40% das ações da empresa. Rodrigo tinha 50%. Os 10% restantes eram de investidores menores.
Rodrigo me deu essas ações 3 anos atrás, depois que fechamos um contrato de 15 milhões com uma rede de supermercados nacional. Ju, sem você, não existe empresa. Você merece isso. Eu havia aceitado, mas não tinha contado para ninguém além do advogado e do contador, nem para Dona Helena. Na cabeça dela, eu era apenas a namorada empregada, a gerente conveniente, a mulher mais velha que estava aproveitando do filho dela. As coisas chegaram ao limite 3 meses atrás. Rodrigo e eu estávamos jantando com Dona Helena. Era aniversário dela, 65 anos, restaurante caro, vinho importado, aquela coisa toda. No meio do jantar, depois da 3ª taça de vinho, ela olhou para mim e disse: Juliana, posso te fazer uma pergunta honesta? Eu sabia o que vinha, mas sorri. Claro, Dona Helena. Você já parou para pensar que talvez você e o Rodrigo queiram coisas diferentes da vida? Rodrigo ficou tenso ao meu lado. Mãe. Não, filho. Deixa eu terminar. Ela se inclinou para a frente. Juliana, você é uma mulher incrível, inteligente, trabalhadora, mas você tem 40 anos. Rodrigo tem 35. Ele ainda pode querer constituir uma família, ter filhos. E você? Bem, nessa idade é mais complicado, né? O restaurante continuou com seus ruídos normais, talheres tocando pratos, conversas ao redor. Mas na nossa mesa, silêncio total. Eu não estou dizendo que você não é boa para ele. Ela continuou, com aquele tom maternal, como se estivesse me dando um conselho de amiga. Só acho que você precisa ser realista, pensar no que é melhor para ele, para o futuro dele. Você já viveu sua vida, construiu sua carreira. Talvez seja a hora de deixar o Rodrigo seguir o caminho dele, com alguém mais, adequada para a fase dele. Eu olhei para Rodrigo, esperei. Esperei que ele dissesse alguma coisa, qualquer coisa. Ele abriu a boca, fechou, olhou para o prato. Mãe, isso não é o momento. Não é o momento. Não, você está errada. Não fale assim com a Juliana. Apenas, não é o momento. E foi nessa hora que eu entendi. Depois de 7 anos reconstruindo a empresa dele, depois de 3 anos de relacionamento, depois de tudo, Rodrigo nunca ia me defender, porque no fundo, ele ainda era um menino de 28 anos apavorado que conheci. Ainda precisava da aprovação da mamãe. Eu sorri para Dona Helena, um sorriso calmo, tranquilo. Dona Helena, obrigada pela honestidade. Me levantei, peguei minha bolsa. Rodrigo, preciso ir. Amanhã a gente conversa. Saí do restaurante. Rodrigo não me seguiu. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto do meu apartamento, que eu paguei, com o meu dinheiro, pensando, calculando. De manhã, liguei para a Fernanda. Ela era minha advogada há 5 anos, uma das poucas pessoas em quem eu confiava completamente. Fernanda, preciso de você. Urgente. Nos encontramos num café longe do escritório. Eu contei tudo, a conversa no restaurante, os 7 anos de comentários, a passividade de Rodrigo. Fernanda me ouviu em silêncio, tomando notas. Quando terminei, ela perguntou: Juliana, o que você quer fazer? Quero saber quais são minhas opções. Ela abriu a pasta. Você tem 40% das ações. Segundo o contrato societário, você pode vender suas ações. Mas existe uma cláusula de preferência. Rodrigo tem direito de comprar primeiro, pelo valor de mercado. Quanto vale minha parte? Fernanda me mostrou os números. Com base no último balanço, no faturamento, nos ativos, 8.400.000 reais. Eu respirei fundo. 8.400.000. Era meu, por direito, por trabalho, por 7 anos da minha vida. E se ele não tiver dinheiro para comprar? Perguntei. Então você pode vender para terceiros, ou para investidores, ou... Ela fez uma pausa, para os concorrentes. Nos próximos dias, fui trabalhar normalmente. Sorri para Rodrigo. Fui educada nas reuniões. Não dei nenhum sinal. Mas à noite, eu e Fernanda trabalhávamos. Ela contactou discretamente 3 empresas interessadas em comprar participação na Transportes Ferreira. Uma delas era a Techlog, uma startup de logística com muito capital de investidores. Eles estavam desesperados para entrar no mercado tradicional. Eles ofereceram 9 milhões pelas minhas ações.
9 milhões. Meio milhão a mais que o valor de mercado. Tem uma condição, o representante deles disse. Queremos sua expertise. Você viria trabalhar com a gente como diretora de expansão. Salário de 150 mil por mês, mais bônus. 150 mil por mês. Na Transportes Ferreira, eu ganhava 40 mil. Rodrigo sempre disse que, quando a empresa crescesse mais, ele aumentaria meu salário. 7 anos esperando esse crescimento. Preciso pensar, eu disse. Temos outra condição. Ele acrescentou. Queremos que você leve alguns clientes-chave com você. Sabemos que você tem relacionamento pessoal com pelo menos 3 grandes contas. Se eles vierem para a Techlog, aumentamos a oferta para 10 milhões. 10 milhões de reais. E eu sabia exatamente quais clientes viriam comigo. A rede de supermercados Nacional Plus, eu conhecia o diretor de logística há 15 anos. A indústria farmacêutica Medfarma, a gerente era minha amiga de faculdade. E o e-commerce Shop Brasil, eu pessoalmente havia conquistado esse contrato. Esses 3 clientes representavam 65% do faturamento da Transportes Ferreira. Voltei para casa. Sentei na varanda. Pensei na cara de Dona Helena dizendo, você já viveu sua vida. Pensei em Rodrigo olhando para o prato, sem coragem. Pensei nos 7 anos que eu dei, nas noites sem dormir reestruturando rotas, nos finais de semana trabalhando enquanto Rodrigo ia para o sítio da mãe, nas vezes que usei meus próprios contatos, minha própria reputação, para trazer negócios. E eu sorri, porque finalmente eu sabia exatamente o que fazer. No dia seguinte, chamei Rodrigo para uma reunião, só nós 2. Rodrigo, preciso te contar uma coisa. Ele pareceu preocupado, provavelmente achando que eu ia terminar o namoro. O que foi, Ju? Vou vender minhas ações. Silêncio. Ele piscou, confuso. Como assim vender? Que ações? Minhas 40% da empresa. Você se lembra, né? Que você me deu há 3 anos. A cara dele foi mudando. Primeiro confusão, depois compreensão, depois pânico. Ju, espera. Vamos conversar sobre isso. Foi por causa do jantar? Da minha mãe? Eu vou falar com ela, eu prometo. Rodrigo, cortei, calma. Não é só o jantar. São 7 anos. 7 anos de vou falar com ela. 7 anos de você sabe como ela é. 7 anos esperando que você me defendesse. Uma vez. Uma única vez. Mas eu te defendo. Eu sempre... Não, Rodrigo. Você não defende. Você desconversa. Você muda de assunto. Você espera a tempestade passar. Mas nunca, nunca, você olhou para sua mãe e disse: não fale assim com a Juliana. Ela é minha sócia. Ela é minha namorada. Ela merece respeito. Ele ficou em silêncio, porque sabia que era verdade. Quanto você quer pelas ações? Ele perguntou, a voz tensa. O valor de mercado, 8 milhões e 400 mil reais. Ele engoliu seco. Ju, eu não tenho esse dinheiro. Não líquido. Teria que fazer um empréstimo, vender coisas. Você tem 30 dias para decidir. É o que o contrato societário permite. Se em 30 dias você não comprar, eu vendo para quem quiser. Para quem você vai vender? Eu sorri. Aquele mesmo sorriso calmo do restaurante. Para quem pagar mais? Saí da sala. Rodrigo ficou sentado, em choque. Naquela noite, ele apareceu no meu apartamento. Pela primeira vez em semanas. Ju, por favor, a gente pode resolver isso. Eu te amo. A empresa é nossa. Vamos casar, ter um futuro juntos. Rodrigo, você nunca falou em casamento em 3 anos de namoro. E agora, magicamente, quando estou vendendo minhas ações, você quer casar? Não é mágica, eu sempre quis. Só estava esperando o momento certo. O momento certo. Eu ri, mas não tinha humor. E qual seria esse momento? Quando sua mãe aprovasse? Quando eu tivesse 50 anos e não pudesse mais atrapalhar os planos dela para você? Minha mãe não tem nada a ver com isso. Rodrigo, sua mãe tem tudo a ver com isso. E o pior não é ela, o pior é você, porque você deixa. Ele saiu do meu apartamento naquela noite. 2 dias depois, Dona Helena apareceu no meu escritório. Juliana, podemos conversar? Em particular? Levei ela para a sala de reuniões. Fechei a porta. Ela se sentou, composta. Rodrigo me contou sobre sua decisão de vender as ações. Sim. Olha, Juliana,
Talvez eu tenha sido dura demais no jantar. Às vezes eu esqueço que sou só uma mãe preocupada, sabe? Não quero me meter na vida do meu filho, mas... Dona Helena, interrompi, educada mas firme, a senhora sempre se meteu, em cada decisão, em cada reunião, em cada aspecto da vida dele. E ele deixou. Mas eu não vou mais deixar a senhora se meter na minha vida. Ela ficou vermelha. Você está sendo ingrata. Rodrigo te deu essas ações. Você não construiu essa empresa. A nossa família construiu. E ali estava. A verdade que ela sempre quis dizer. A senhora está certa em uma coisa, eu disse, calmamente. A família da senhora começou essa empresa. O avô do Rodrigo, há 50 anos. O pai dele tocou por 30 anos. E há 8 anos, quando o Rodrigo herdou, a empresa tinha 2 milhões de dívidas e estava há 2 meses de fechar as portas. Levantei e peguei uma pasta na estante. Esses são os balanços, de 8 anos atrás até agora. Quer ver? Abri na frente dela. Quando entrei, 2 milhões no vermelho. Ano seguinte, 400 mil no azul. Ano 2, 3 milhões de lucro. Ano 3, 8 milhões. Ano passado, 22 milhões de lucro líquido. Virei mais páginas. Sabe quem negociou esses contratos? Quem reestruturou as rotas? Quem modernizou a frota? Quem treinou a equipe? Não foi a família Ferreira. Fui eu. Dona Helena estava pálida. As ações que Rodrigo me deu não foram caridade. Foram reconhecimento por salvar a empresa da família da senhora. E agora eu vou vender essas ações. Pelo preço justo. E a senhora não pode fazer nada para impedir. Ela se levantou, tremendo de raiva. Você vai se arrepender disso. Ninguém vai querer trabalhar com uma mulher que traiu o parceiro dela, que destruiu uma empresa de família por... Eu não traí ninguém, cortei. Eu estou exercendo meu direito legal e não estou destruindo nada. Estou simplesmente saindo. Saindo de um lugar onde nunca fui valorizada, onde sempre fui a de fora. Onde meu trabalho de 7 anos foi tratado como generosidade do filho da senhora, ela saiu batendo a porta. Os 30 dias passaram. Rodrigo tentou conseguir um empréstimo, tentou vender o apartamento dele, tentou convencer os investidores minoritários a comprarem parte das minhas ações. Não deu. Ele não conseguiu levantar 8 milhões e 400 mil em um mês. No 30º dia, eu assinei o contrato com a Teclog, 9 milhões de reais pelas ações, mais o contrato de trabalho de 150 mil por mês. E nos dias seguintes, eu fiz o que tinha que fazer. Liguei para meus 3 principais clientes. Oi, Ricardo, tudo bem? Então preciso te contar uma novidade. Estou saindo da Transportes Ferreira. Vou para a Teclog e adoraria continuar cuidando da logística da Nacional Plus. O que acha de marcarmos uma reunião? Ricardo não hesitou. Juliana, onde você for, a gente vai. Você sabe disso. A mesma conversa com a Medfarma, com a Shop Brasil. 3 reuniões, 3 contratos transferidos. 65% do faturamento. Saindo. Rodrigo me ligou, desesperado. Ju, o que você fez? O Ricardo cancelou o contrato. A Medfarma também. Você não pode fazer isso. Rodrigo, eu não fiz nada. Eles escolheram sair, porque eles trabalham comigo, não com a empresa. Eles confiam em mim. Você está destruindo tudo que construímos. Não, Rodrigo, eu estou levando o que eu construí. Grande diferença. Ele desligou. 3 semanas depois, recebi uma ligação de um dos funcionários antigos da Transportes Ferreira, o Carlos, que era gerente de operações. Dona Juliana, não sei se a senhora já sabe, mas a empresa está em processo de demissão em massa. Vão cortar 92 funcionários, quase todo mundo. 92 funcionários, pessoas que eu contratei, que eu treinei, famílias que dependiam daqueles salários. Senti um aperto no peito. Carlos, sinto muito. A senhora não precisa sentir, não. Todo mundo aqui sabe que a culpa não é sua. A culpa é do Rodrigo e da bruxa da mãe dele. Ele fez uma pausa. A gente sabe tudo, dona Juliana. Como a senhora salvou essa empresa. Como eles sempre trataram a senhora mal. E agora estão aí, tentando botar a culpa na senhora, dizendo que a senhora sabotou a empresa. Sabotei? A dona Helena está espalhando para todo mundo que a senhora vendeu as ações por vingança.
que a senhora roubou os clientes, que a senhora é uma. Bem, ela usou palavras que eu não vou repetir. Eu respirei fundo. Claro, Dona Helena nunca ia assumir que tinha sido ela quem empurrou tudo para esse ponto. Sempre mais fácil culpar a namoradinha aproveitadora. Carlos, obrigada por me avisar. E, se você e os outros quiserem, eu posso ver se tem vagas na Techlog. Não prometo nada, mas posso tentar. Sério, Dona Juliana, a senhora faria isso? Vocês são bons profissionais. Seria burrice da minha parte não tentar aproveitar. Nos meses seguintes, consegui realocar 23 pessoas da antiga equipe. Não todos, infelizmente, mas alguns, os melhores. A Transportes Ferreira não faliu, mas reduziu para menos de 1/3 do tamanho. Rodrigo está tocando o que sobrou, com a ajuda da mãe e de um novo diretor que ela indicou, um primo de 2º grau, sem experiência em logística. Ouvi dizer que eles estão tentando reconstruir. Sem muito sucesso. Quanto a mim, a Techlog está crescendo rápido. Com os clientes que trouxe, mais minha experiência, estamos abrindo filiais em 4 estados. Meu salário já subiu para 180 mil mensais. E sabe a melhor parte? Há 2 semanas, recebi um convite. Um evento da Associação de Empresários do Estado. Um daqueles jantares chiques com vinho caro e conversas de negócios. Eu fui. Vestido preto, salto alto, cabelo preso, confiante. E quando entrei no salão, vi Dona Helena do outro lado, com Rodrigo ao lado, e uma moça jovem, loira, bonita, pendurada no braço dele. Provavelmente a filha de alguém que ela finalmente conseguiu apresentar. Nossos olhares se cruzaram. Dona Helena ficou pálida. Rodrigo pareceu que queria desaparecer. Eu apenas sorri, o mesmo sorriso calmo de sempre, e segui para minha mesa, onde os CEOs das maiores empresas do estado estavam me esperando para discutir uma parceria de 50 milhões. Porque veja bem, eu não saí da vida dele para sumir, eu saí da vida dele para viver, para ser valorizada, para construir algo onde meu trabalho não seria tratado como favor recebido. E o vazio que deixei para trás na Transportes Ferreira, os 90 funcionários que perderam emprego, a empresa que encolheu para 1/3 do tamanho, eu não criei esse vazio, eles criaram, quando escolheram me tratar como descartável, quando Dona Helena decidiu que eu não era adequada, quando Rodrigo decidiu que o conforto de não confrontar a mãe valia mais que me defender, eles queriam que eu desaparecesse, que eu saísse da vida dele, que eu abrisse espaço para a moça mais adequada. E eu fiz exatamente isso, desapareci, mas levei comigo tudo que era meu trabalho, minha reputação, meus relacionamentos profissionais, meu valor. Deixei para eles o que sempre foi deles, o sobrenome Ferreira, a empresa que o avô fundou, e a chance de descobrirem se conseguiam tocá-la, sem mim. Pelo visto, não conseguem. E enquanto eu sigo em frente, construindo um império novo, maior e melhor, eles ficam para trás, tentando sobreviver com os cacos do que restou. Às vezes, as pessoas confundem gentileza com fraqueza, silêncio com aceitação, sorrisos educados com submissão. Mas eu não era fraca. Eu estava planejando. Não era submissa. Eu estava me preparando. E aquele sorriso no restaurante, quando Dona Helena me disse para sair da vida do filho dela, aquele era o sorriso de quem acabou de perceber que tinha todo o poder e que finalmente ia usá-lo. Porque no final, a melhor vingança não é gritar, não é brigar, não é fazer escândalo. A melhor vingança é sair, levar seu valor com você e assistir de longe enquanto eles percebem, tarde demais, o quanto você realmente valia. E quando eles tentarem te contatar, quando perceberem o buraco que você deixou, quando finalmente entenderem que você não era descartável, você sorri, educada, gentil, e segue em frente. Porque você não precisa mais deles para validar seu valor. Você já sabe quanto vale. E o mercado também sabe.